Vamos lá, vamos para o segundo quadro, Gol de Placa. Vamos falar sobre uma empresa aqui da qual o Natan entende muito, tá? Então eu vou dar uma pincelada para ele depois concluir com maestria aqui sobre o case, tá bom? E a empresa hoje, pessoal, é a Boa Safra. Soja 3 é o código da companhia. Eu vou falar um pouquinho do que se trata a Boa Safra, nem todo mundo conhece essa empresa, é uma small cap, é uma empresa até recente na Bolsa, talvez um dos melhores IPOs ali daquela safra ali de 2021, 2022, tá? Então eu vou contar um pouquinho do que é a Boa Safra, como é que ela evoluiu nos últimos anos, e depois eu vou passar essa bola aqui para o Natan, porque o Natan conhece muito sobre a empresa e a Rix Capital é uma acionista relevante de Boa Safra, tá? Mas vamos lá, a Boa Safra é uma empresa do setor do agronegócio, ela é líder no mercado brasileiro de sementes de soja, tá? Ela tem mais ou menos aí 8,5% do market share, ela é líder. Então, outras empresas têm 6%, né, 4%, 5%, então ela tem ali muito potencial ainda para crescer nesse mercado. Ela é reconhecida nesse mercado, no mercado agro, como uma referência na qualidade das suas sementes, tá? Então ela beneficia essas sementes, tem muita tecnologia aplicada para que essas sementes tenham um alto teor de germinação, um alto valor agregado, tá? Então ela tem taxas de germinação acima de 90%. Então você imagina, por exemplo, um produtor rural, ele quer ter mais produtividade na sua lavoura, né? Vai buscar a semente da Boa Safra para obter esse ganho de produtividade, porque ela entrega altíssimas taxas de germinação, tá? É uma empresa nova, tá? Foi criada em 2009, então tem 15 anos e atende aí 100% do território brasileiro, tá? Ela tem algumas plantas, né, que a gente vai comentar mais adiante, em várias regiões. Então ela consegue atender o mercado consumidor de uma maneira rápida. Recentemente ela fez uma oferta primária, captou 300 milhões de reais para crescer, né? Tanto orgânica quanto inorganicamente. Até quero pegar um pouquinho dos insights aqui do Natan com relação ao uso desses recursos da oferta. Ela é uma empresa que a gente sabe que está diversificando um pouco, ela é muito reconhecida nas sementes de soja, mas está buscando também já uma diversificação de receita em sementes de outras culturas, milho, feijão, algodão e outros, tá? E é uma small cap, valor de mercado de 1,9 bilhão de reais. Aqui eu coloquei uma tabela, né, que mostra exatamente a evolução de receita e de capacidade instalada da Boa Safra. Então, uma empresa que em 2014 tinha 54 milhões de receita e hoje é uma empresa de 2 bi. Então, você imagina que em 9 anos a empresa, nem sei quanto aqui, mas multiplicou o seu faturamento, tá? Capacidade instalada também, saiu aqui de 130 mil big bags, né, produzidos para 200 big bags em 2023. Saiu em 2021 130 para 200 em 2023, um crescimento aí de 24% ao ano. Então, uma empresa que vem crescendo bastante nos últimos anos, mostrando resultados consistentes, tá? Aqui um pouquinho da onde a Boa Safra atua, né, nesse processo aqui de criação de sementes, produção de sementes. Então, qual é o modelo de negócio, né? Então, você tem aqui a Boa Safra atuando na intermediação. Então ela seleciona alguns reprodutores de germoplasma, ou seja, empresas multinacionais conhecidas como Syngenta, Bayer, BASF. E aí, o que ela faz? Ela beneficia essa semente, né? E produz a semente de acordo com uma inteligência de mercado, exatamente com o que os produtores vão querer, né? Segundo os maiores níveis de tecnologia, né? E aí depois ela faz
exatamente ela cria ela monta esses UBS, que são unidades beneficiadoras de semente, né, localizadas geograficamente para atender rapidamente os produtores rurais. Então, hoje ela tem 5 UBS e também armazena, né, trata e armazena essas sementes para chegar no mercado consumidor da melhor forma. Tá? Então, é assim que a Boa Safra atua. E depois tem o fluxo da venda e revenda em vários varejos agrícolas aí ao redor do... Mas aí não é a Boa Safra que faz, outras empresas. E até chegar nos produtores rurais que vão utilizar o produto da Boa Safra. Então, esse é um modelo de negócio. Ela atua aqui na intermediação, no beneficiamento e no tratamento e armazenamento dessas sementes. Tá? Aqui vocês conseguem ver exatamente o potencial de crescimento, tá? Então ela atua já em quase todo o território brasileiro. Aqui são áreas que não são produtoras, né? Então não tem por que ela atuar bastante, mas você vê que ela tem um market share muito relevante aqui no Centro-Oeste, 23% aqui em Mato Grosso, desculpa, 14,9% em Mato Grosso, 23,9% em Goiás, Tocantins, 20,3%. Então, acho que as avenidas de crescimento da Boa Safra é exatamente crescer onde ela tem ainda pouco market share, né? Região Sul, região Nordeste, Norte do país, tendo muito espaço ainda para crescer. Tá? E aqui, exatamente essas avenidas de crescimento, aumentar a participação no mercado de milho, feijão, trigo, semente forageira, crescimento inorgânico, ou seja, fazer aquisições. Então, você imagina que ela hoje tem 8,5% do market share, ela pode comprar uma outra empresa que tenha 6, 5, já muda de patamar, né? Já vira uma líder com um market share, uma participação de mercado muito maior do que os demais. Então, isso pode acontecer também, tá bom? Um pouquinho de valuation aqui, né? Então, hoje é uma empresa de 1,9 bilhão, um EV de 2 bi, então ela tem hoje nada de dívida líquida, né? Ainda mais que captou 300 milhões recentemente. Os múltiplos baratos, né? Então estamos falando aqui de 5 vezes preço-lucro, 5,8 vezes EV/EBITDA, 0,8 preço sobre receita, um price book de 1,9, ou seja, múltiplos bem interessantes, tá? Ainda mais com a queda recente, como a gente pode ver aqui no gráfico, né? Uma empresa que evoluiu muito bem desde o IPO, aqui em 2021, né? Chegou a ser uma das melhores, acho que ainda é um dos melhores IPOs daquela safra, mas ela caiu bastante aqui, de 18 para 14, bem recentemente, pós-oferta. Tá? Na verdade, a oferta foi precificada a 16,50. Então, ela caiu ainda um pouquinho mais aqui. Acho que muito em função do ambiente mais negativo para small caps, né? Resgates e tal. Não foi nenhum ponto específico aqui da companhia que fez com que esse papel caísse. Então, entendo como uma oportunidade. Vou passar aqui para o meu amigo Natan, que vai concluir dando uma aula aqui de Boa Safra. Natan, falei bem? É mais ou menos por aí? O que você pode complementar do case, da tese de investimento de Boa Safra? Tá certinho, é isso aí. Eu vou só dar aqui uma visão um pouco mais geral, porque que a gente acredita que a Boa Safra é um bom investimento e que ela vai continuar sendo ainda acho que por uns bons anos. Quando a gente olha o setor agro brasileiro, é muito conhecido por todo mundo, que é um setor muito relevante, que cresce muito. Você tem as vantagens competitivas do Brasil, né, que não tem como replicar, que é o solo, o clima, regime de chuvas, em quantidade de insolação que pega. Então assim, o agro brasileiro, ele continua crescendo, ele cresce num ritmo muito grande. Então, assim, quando você olhar o crescimento de área de soja, a área de soja cresce de 3 a 4% ao ano por um período de décadas. E quando você olha, por exemplo, a quantidade de terras disponíveis para ter expansão de área agricultável, as principais áreas estão aqui no Brasil.
Então, essa expansão de área, ela vai continuar ocorrendo, principalmente aqui no Brasil. Existem algumas estatísticas que mostram que até 2030, mais ou menos 45%, mais ou menos, das expansões de áreas de terras agricultáveis serão no Brasil. Então, o Brasil, beleza, é um país que você vai ter um crescimento do agro muito forte, porém, o agro ele é um setor que é de commodities, né? Vamos colocar os pingos nos i. E aí, quando você tem, beleza, você tem um crescimento de volume, porém você tem uma volatilidade de preços em todas as commodities, tanto o milho, como a soja, como os insumos agrícolas que são vendidos. Porém, a semente, ela se diferencia um pouco de uma commodity, porque ela ganha produtividade. Com o passar dos anos, as empresas de biotecnologia vão fazendo pesquisas, vão adicionando transgenias e melhorando o material genético, de forma que, quando você olha um histórico longo da semente de soja, aqui no Brasil, a produtividade cresceu de 1 a 2%. Então, assim, a cada tantos anos, você ganha 1, 2 sacos de soja a mais por hectare. E se essa semente de soja te entrega mais produtividade, ela vai ser uma semente de soja mais cara. Então, quando você olha os últimos anos, por exemplo, vamos pegar de 2019 para cá, o que aconteceu com o preço da soja? A soja era R$ 70, mais ou menos, lá em 2018, entre 60 alto, 70, deu uma estilingada, foi até R$ 180, e agora caiu para 100 baixinho, agora está ali 118, 115. De lá para cá, o preço da semente de soja subiu todo ano. Por quê? Sim. Porque a cada novo ano vão surgindo novas variedades de semente que entregam mais produtividade. Entregando mais produtividade, as revendas, os produtores de semente acabam cobrando mais dessa semente porque ela entrega mais produtividade. Então, me parece que é um insumo do qual o produtor não pode abrir mão. Né? Isso, então, exatamente. Talvez ele possa abrir mão de um fertilizante, de um defensivo, mas de semente de alto valor agregado, de alto poder de teor de germinação, ele não pode abrir mão, porque ele vai perder produtividade, não é isso? Exatamente. E tem um outro efeito que é o seguinte, você vai plantar, aí você compra semente, você compra fertilizante, você compra o defensivo, o produto que você tem menos margem de manobra, praticamente é a semente. Porque se você quiser plantar X hectares, você vai precisar de Y sementes. No outro ano, se for os mesmos X, você vai precisar da mesma quantidade de sementes. Quando você olha, por exemplo, fertilizantes, não necessariamente. Então, o que aconteceu, por exemplo, nos anos em que o fertilizante ficou muito caro? Você olha lá, SLC, Brasil Agro, todas essas produtoras de soja, milho, o preço subiu, eles cortaram a aplicação de fertilizante 25%, 30%, foram fazendo teste de solos para ver qual que o solo estava mais rico ou mais pobre, e cortaram o fertilizante e continuaram produzindo bem. Com a semente, não. Você não consegue reduzir o seu uso de semente. Então, no final, a semente ela é o insumo mais resiliente. Porque você não. O produtor, se ele quiser plantar, ele vai precisar da semente, ele não consegue reduzir o uso. E, além disso, você tem todo esse vento nas costas da melhoria de tecnologia que vai agregando mais preço. Então, a gente acredita que nos próximos anos, essa tendência de crescimento de área, apesar desse ano ser um crescimento de área um pouco mais tímido, dado todo esse ajuste que o agro está passando, a gente acredita que para frente o crescimento de área continua forte. E essa tendência de preço de semente, ela continua também para frente, com aumento de preço por causa das novas tecnologias que estão chegando no mercado. No passado, cada ano, eram registradas em torno de 40 novas variedades anualmente lá no Ministério da Agricultura. Agora, já são registradas mais de 200 variedades de sementes anualmente. Então, assim, vai chegando um volume de novas tecnologias muito relevante. Então, o produtor está sempre meio que trocando meio que a semente que ele está utilizando por uma um pouco melhor para ele tentar extrair um pouco mais de valor ali da terra dele. Sem dúvida. Agora uma pergunta, não sei se vai conseguir responder. 300 milhões no caixa.
que você acha que a empresa vai fazer com esse dinheiro? Tem empresas a serem adquiridas ou vai crescer organicamente mesmo, montando novas UBSs? Qual é a tua visão? Bom, a gente acredita que tem bastante oportunidade no setor, e a Boa Safra é uma tese de consolidação, e essa consolidação ela pode acontecer tanto da forma orgânica como inorgânica. Ela tem acontecido até então, principalmente da forma orgânica, né? A Boa Safra ela fez poucos M&As, mas quando aparece alguma coisa oportunística num preço que seja bem atrativo, a companhia faz o M&A, então ela comprou acho que foi 2020, no começo de 23, a empresa chamada Da Soja, que é uma multiplicadora de soja, de semente de soja do Tocantins, porém que tem um foco mais na venda direta, ao invés da Boa Safra, que tem um foco mais em vender para as revendas, então tem toda uma complementaridade. Mas assim, a gente acredita que tem oportunidade tanto em soja como em milho e outras culturas. Por exemplo, a companhia ela também comprou uma empresa chamada Bestway, de semente de milho, e também está olhando oportunidade em outras culturas. A Boa Safra, quando ela veio ao mercado, ela vendia basicamente só semente de soja. Com o passar do tempo, ela colocou o pezinho na semente de milho, com a Bestway. Também começou a investir em outras culturas, e aí tem trigo, tem sorgo, forrageiras. O trigo e o sorgo e a forrageira são culturas que que estão com as perspectivas muito boas. O que aconteceu, por exemplo, nessa última safra? Como o preço do trigo caiu muito, o produtor do cerrado ele precisa, depois que ele planta a soja e colhe a soja, ele não pode deixar a terra exposta para não perder fertilidade, ele precisa plantar ao menos uma cultura que a gente chama cultura de cobertura, pelo menos para cobrir o solo e proteger a fertilidade do solo. Teve muito produtor que produziu sorgo, trigo, que são culturas que aguentam um pouco mais, com um investimento um pouco menor e que aguenta um pouco mais o clima um pouco mais Sim. seco. Então, você está tendo um movimento de maior plantio de sorgo, de trigo no cerrado, e também de forrageiras, que são os produtores de pecuária que estão intensificando a produção, investindo cada vez mais na tecnificação e acabam tendo que comprar semente de forrageira para fazer uma graminha um pouco melhor para o gado, né? Então, tem essas outras avenidas que também estão crescendo de forma bem expressiva dentro da companhia. Legal. Beto, você não acha que todo mundo, todo investidor, na verdade, deveria ter um pezinho no agronegócio brasileiro? Sim, da sua carteira de ações, tem que ter algum papel, algum ativo que se beneficie do agronegócio, porque o agro é o motor da nossa economia já há algum tempo, né? A indústria fraqueja, o varejo fraqueja, e os serviços às vezes não estão tão fortes, mas o agro estamos tendo alguns meses agora mais complicados por efeito climático e tal, mas o agro, se a gente pegar os últimos 10, 15 anos, cresce com robustez, né? Acho que todo mundo tinha que ter alguns ativos ligados ao agronegócio, você não acha? Eu acho, Max. E depois eu queria fazer uma pergunta para o Natan também, porque eu gosto muito desse assunto. O agro ele faz mais de 30% do nosso PIB, e muita gente aprende que uma coisa que é errada até, que como se o agro, já que a gente não produz, já que a nossa indústria é muito fraca, né, o agro ele serve de alguma forma para salvar o Brasil, né? Aquela coisa quando o dólar sobe muito, é o agro que nos salva, né? Mas não é verdade isso. Na verdade, o agro brasileiro, o Natan falou muito do clima e da terra, e ele tocou num ponto muito importante, que é da produtividade. A produtividade do setor agro no Brasil, ela é melhor do que praticamente todos os agros no resto do mundo. Ou seja, não é que a gente produz agro pelo fato de a gente não produzir iPhone, não é isso, é que a gente produz o agro com tecnologia, com mais tecnologia do que os Estados Unidos em muitas culturas. Então, o nosso agro, ele é barato, ele é eficiente, ele é tecnológico também. E por isso que todo mundo quer, né?
E aí eu queria fazer uma pergunta para o Natan, se eu puder, como é que esse enriquecimento da semente, primeiro, como é que ela se traduz para outras culturas, por exemplo, em especial para o milho, né? Que também é talvez a segunda cultura aí junto com a soja, que são motores do agro, e também em que sentido essa tragédia do Rio Grande do Sul impactou essas empresas, principalmente essas empresas de semente, não só de semente, mas como a gente está falando aqui da soja 3, como é que ela foi impactada por essa tragédia? Tá bom. Vou começar respondendo aqui pela parte de tecnologia. Então, assim, existe, por exemplo, você tem meio que duas grandes tecnologias dentro da semente. Você tem o germoplasma, que é o conjunto de todos os genes que tem lá, que é o material genético, que as empresas elas vão pesquisando, vão cruzando variedades para tentar traçar as características de cada variedade, e quando elas precisam desenvolver uma variedade com certa característica, elas vão meio que na biblioteca que eles têm tudo isso catalogado, vão cruzando até chegar na variedade que eles querem. E, além disso, você tem a transgenia, que é quando você pega um gene de algum outro organismo, leva ele para a soja ou para o milho, para trazer alguma característica que essa planta não tinha. E esses dois efeitos eles vão se somando e vão dando novas características às sementes. Então, quando você olhar a semente do milho, as melhores sementes de milho já possuem hoje 12 transgenias. As melhores sementes de soja no Brasil produzem, acho que tem mais ou menos 4 transgenias. Então, assim, você vê que ainda tem muito espaço para novas transgenias, para trazer melhores características para a semente de soja. E é tanto que a semente do milho ela é muito mais cara. Então, porque ela tem bem mais tecnologia embarcada do que a semente de soja. E aí, falando no Rio Grande do Sul, primeiro, foi muito triste, né? Tudo que aconteceu lá. Realmente foram muitas vidas perdidas, muita gente que ficou deslocada. E pensando no setor em específico de semente de soja da Boa Safra, hoje a Boa Safra está começando uma operação, começou na safra passada no Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul ele é muito pouco representativo dentro da empresa. Essa é até uma avenida importante de crescimento, porque quando a Boa Safra ela veio ao mercado no IPO, ela só atuava no Cerrado e no Mato Piba, que é meio que o Norte-Nordeste ali, e agora ela começou a expandir as suas operações para a região sul. O que aconteceu é que, infelizmente, com as inundações que ocorreram, ocorreu um enxugamento de oferta. Então, tem menos semente, tem menos oferta de semente, porque algumas sementes foram perdidas com as inundações. Então, isso acabou enxugando um pouco a oferta de semente no Rio Grande do Sul e deveria ser positivo para os preços de semente. Então, assim, a gente já está vendo esse ano que, de novo, vai ser mais um ano em que o preço da semente ele vai crescer de um ano para o outro. Então, a gente começou o ano com a cabeça de um preço de semente um pouco mais próximo de flat, sem crescer ano a ano, e agora a gente já está vendo um preço de semente com leve crescimento, não só por causa desse efeito do Rio Grande do Sul, e até mesmo também pela quebra de safra no Cerrado, que também enxugou um pouco de variedades do mercado. Então, a gente está vendo um cenário em que preço de sementes, de novo, cresce, e o que é bastante positivo para a tese de investimento, né? Porque enquanto as outras empresas do agro, quando você olha as revendas de insumo, a SLC, Brasil Agro, que vende diretamente as commodities, sofreram muito com o vento na cara da queda de preços. Você tem a Boa Safra, que não sofre praticamente com esse efeito. Então, assim, então isso ajuda bastante, porque meio que todo o teu crescimento de volume, ele meio que vai se traduzir em crescimento de receita, né? Porque você não vai ter que superar a queda de preços. Esse mau momento, né, que a gente viu no primeiro semestre pro agro brasileiro. Aula do Natan sobre Boa Safra, sensacional. Então, aí, uma small cap
com grande potencial de crescimento, potencial de valorização. Até o Ivan Fraiz aqui no chat está perguntando qual o preço justo, né, o valor justo de Boa Safra, perguntando para o Natan. Quer chutar aí no teu modelo? O que pisca aí de target, Natan? Essa informação, infelizmente, eu não posso compartilhar, mas eu posso compartilhar que a gente está comprando mais. Isso eu posso falar. Esse é Então, valor justo alto. Tem potencial de valorização. A gente está muito animados. Isso aí. Ivan, pode montar sua posiçãozinha aí em soja 3. Tá? A gente aqui, ó, da minha parte, eu posso falar. Né? A gente tem aí algo próximo a R$25 de valor justo. E dá para montar aí uma boa posição e tem muito potencial para ser capturado. Beleza, pessoal. Depois dessa aula de Boa Safra aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está no chat aqui, depois a galera que vê depois vai comprar sem dúvida a soja 3. Inclusive amanhã de manhã a gente vai receber o CFO, o Felipe Marques aqui, para falar um pouquinho sobre Boa Safra. E a gente vai ter transmissão online também, a Gil vai transmitir online aqui o nosso evento, então vocês, por favor, não deixem de ver no YouTube amanhã, a partir de 8h30, 9 horas, o nosso evento com Boa Safra. Beleza, vamos chegar agora no terceiro bloco. Tá? Não estamos sendo patrocinados, tá? Importante. Avisa isso aí, Max. Nada de patrocínio não, é porque a gente gosta da empresa e estamos recebendo aí o CFO para falar um pouquinho para os nossos clientes sobre Boa Safra. Né? Fala aí, Beto. Bota aí. Se quiser patrocinar, pode também, não é? Tá convidado. Pode, é isso aí, pode patrocinar que a gente bota a logo aqui da Boa Safra.